Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a Missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 3 de novembro de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Eu falei com um amigo, Salatiel, há pouco tempo atrás, e disse que eu ia falar aqui sobre o acampamento, que vocês oraram por mim. Sou grata a Deus por vocês terem intercedido por mim. Foi uma bênção, gente, foi muito prazeroso. Quem quiser ver algumas fotos, alguma coisa, alguns lances, alguns vídeos pequenos que tenho, tá no Facebook, tá no meu Facebook, tá? Procura lá o meu álbum de acampamento e vocês vão ver ali um pouco, né, da história que eu passei ali. Foi uma bênção, louvado seja Deus por isso, e que Deus continue nos abençoando sempre, ok? Nossa leitura de hoje será Jeremias capítulo 26, 27 e 28, posteriormente leremos Tito capítulo 1 e antes, porém, quero orar com vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, por mais uma possibilidade que temos, ó Deus, de estar em comunhão com o Senhor através da palavra Tua. Abra o nosso entendimento e nos capacita, Pai, a compreensão, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas, sem mais delongas, vamos para a leitura. Jeremias, capítulo 26. Jeremias ameaçado de morte. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar à casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia estas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Por que profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa e esta cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos corações e as vossas ações e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza que se me matardes a mim, trareis sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus moradores, porque na verdade o Senhor me enviou a vós outros para me ouvirdes dizer-vos estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá,
E falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram-no acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu ao Senhor, não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? E traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? A execução do profeta Urias. Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra esta cidade, contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim, todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo, mas ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Jeoaquim, porém, enviou a Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito, e com ele outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim. Este mandou feri-lo a espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Porém, a influência de Aicão, filho de Safão, protegeu a Jeremias, para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Jeremias capítulo 27, os canzins simbólicos. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço, e envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo: não servireis o rei da Babilônia, porque ele vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Farei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas estas palavras, dizendo: metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, serviu a ele e ao seu povo e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo a espada, a fome e a peste, como o Senhor disse com respeito à nação que não servir ao rei da Babilônia? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem: não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor,
voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Não lhes deis ouvidos. Servi ao rei da Babilônia e vivereis. Por que se tornaria esta cidade em desolação? Porém, se são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos exércitos para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, acerca das colunas do mar, dos suportes e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando deportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, assim como a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. À Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Jeremias capítulo 28. A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Ananias, filho de Azuri, profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém. Assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzis de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Tito, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus
e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Deveres e qualificações dos ministros. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, os falsos mestres e as falsas doutrinas, porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Encerramos nossa leitura por hoje. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Jeremias capítulo 48, versículo 17. Agora vem comigo e vamos parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 3 de novembro de 2025. Parabéns aos casais que comemoram hoje mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos que completam mais um mês de vida. Meus parabéns especial nesse dia 3 de novembro vai para Márcia Regina, em Londrina, no Paraná, para Vitória Soares, em São José do Rio Preto, São Paulo, para Adriana Simonassi, lá em Londrina, também no Paraná, e para Amália Matos, em Guiratinga, Mato Grosso. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Pai de amor, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor, Pai, por concederes a Márcia Regina, a Vitória Soares, a Adriana Simonassi e a Amália Matos mais um ano de vida. Rogo a Deus as bênçãos do Senhor sobre a vida delas, que o Senhor as acompanhe em todo o caminho que devem andar, Pai. Transforma a vida daquelas que ainda não se renderam ao senhorio do Senhor, convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo, e fortaleça as que já te servem e buscam ao Senhor, cada dia mais e mais. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor derrame dádivas sobre elas, Pai, preciosas nessa data, de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, saúde, sabedoria e discernimento, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos